Estamos de volta aqui no J7 Notícias. Recebemos aqui no estúdio com prazer meu amigo. Posso Claro, ter essa informalidade, né, João? claro, sim, João sim. Gaião. E o assunto agora, como a gente já havia prometido, é sobre eleições. E o João Gaião é especialista em marketing político, já participou de campanhas eleitorais de diferentes partidos, candidatos também, né, João? Você já esteve na direita e na esquerda? Não, trabalhei para a direita e para a esquerda, para ambos os partidos. Primeiro, bom Então. dia, né, para quem está nos assistindo aí, tá? Então, e hoje nós vamos avaliar, né, quer dizer, você vai fazer uma avaliação sobre o cenário para esta eleição presidencial e comentar um pouco sobre as polêmicas pesquisas eleitorais. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marco Antônio. É, então, você pode fazer a pergunta que você está, o que eu acho das pesquisas? É isso que você quer saber? Então vamos deixar ela para daqui a pouco. Primeiro responde essa pergunta aqui, para não fugir do roteiro nosso. Como você enxerga a eleição deste ano? Nós teremos realmente uma terceira via, de fato, Então, ou ela Marco, já naufragou? Marco Antônio, eu acho assim, eu acho que ela já naufragou. Por quê? Porque se você observar hoje e pegar os votos, as últimas pesquisas estão dando aí Lula com 40, 45%. Essas pesquisas são tornadas públicas, porque todos os partidos têm as pesquisas internas, né, as deles. Mas digamos que o Lula que seja real, o Lula esteja com 40, 45%. O Bolsonaro com 30%, por aí você já está aí com 75%. Então você ficou aí com 25% sobrando. Lembrando que é um pouco menos, porque tem muito eleitor aí que vai votar nulo, que vai votar branco, que são votos que não são computados. Então, Abstenção. aí a terceira via não conseguiu, por falta de, talvez, de união e de um trabalho mais, como é que eu digo assim, Consistente. de consistente, muitos candidatos, decolar. E se você observar, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro, eles se querem, né? Porque eles apostam que a polarização é boa para eles. Então você veja que o Lula ele evita falar de qualquer candidato à terceira via, ele ignora, e o Bolsonaro também. Porque eles acham que o Bolsonaro acredita que vai repetir 2018, apostando no antipetismo, e o Lula faz o mesmo tipo de aposta, que o governo dele, a memória do eleitor dos dois governos dele é boa, e é isso que ele quer resgatar para ganhar. Então, assim, eles não têm interesse na terceira via. E essa terceira via, com essa história de que eu não voto no Lula, porque eu sou antipetista, faz com que eu vote no Bolsonaro, e o inverso é verdadeiro. O eleitor que está pensando que quer o Bolsonaro, ele fala, não vou votar no Lula. Não quero de volta as questões da Petrobras e tal. É que, na verdade, é assim, né? Se você parar para pensar, o único candidato que mais apoia por evidência é o Bolsonaro, né? A campanha não começou ainda. A gente está numa fase de pré-campanha, né? O que ocorre hoje em dia é que você só tem o Lula não apanhou, em minha opinião, que deve apanhar ainda. Então, quando a campanha começar, teoricamente, não, com certeza, tudo vai ser lembrado. A equipe do Bolsonaro, os marketings do Bolsonaro, a equipe dele, junto com a oposição, eles vão, que é o PL, que são os partidos que vão se aliar mais à direita, vão lembrar, porque não tem como dizer que o petrolão não existiu. O Lula, veja bem, o Lula não foi inocentado, né? Foi uma manobra ali, uma firula com todo respeito aos ministros do STF, que deram um jeito foi porque o Moro foi julgado, não podia julgar em Curitiba. Só manobra, porque aí se anula o processo, mas como é que a Odebrecht devolveu milhões? Se eu não desvia dinheiro, eu não tenho que devolver, e aí devolve. Então, acho que tudo isso vai ser um cenário que vai ser lembrado pelo Bolsonaro nas eleições, e aí a gente não sabe direito o que vai acontecer, porque quando você fala em pesquisa, é bom lembrar que as pesquisas são retratos do momento, de hoje. Hoje você tem um cenário que é o que está acontecendo. E de um dia para o outro pode mudar. De um dia para o outro pode mudar. Veja bem, se você voltar a 2018, você vai lembrar o seguinte, vocês vão lembrar do seguinte caso. Você tinha o Amoedo crescendo, isso antes do Bolsonaro tomar a facada. Ele era novo, partido novo, candidato desconhecido, mas estava crescendo. E você tinha um cenário que as pessoas não apostavam que o Bolsonaro fosse ganhar.
Ele estava, ele ia. Aliás, você tinha a mídia contra o Bolsonaro, a grande imprensa, a imprensa tradicional. Você tinha todo um movimento contra o Bolsonaro porque ele representava a direita, né? E, na verdade, há muitos anos o Brasil não tem um presidente de direita. Se você pegar o PSDB, ele é um partido de esquerda. O PSDB não é um partido de centro, ele é um partido de esquerda. Tem aí a foto, quando o Lula passa a faixa, o Fernando Henrique passa a faixa para o Lula, em 2002 para presidente, ele passa com uma felicidade, tá aí a foto para todo mundo ver. Todo um operário no poder, aquela coisa do sociólogo. Então, assim, eles nunca foram oposições de verdade, né? Eles eram adversários na eleição, mas pensam de forma parecida. E hoje mostra esse quadro, né? E isso fica evidente hoje, né? Sem dúvida. É muito perceptível isso. Então, assim, pesquisa é o retrato do momento, o que amanhã pode mudar em função da dinâmica da campanha. Então, em 2018, a facada ajudou o Bolsonaro, porque de um dia para o outro tinha amigos que falavam assim, não ia votar no Bolsonaro, amigos, gente até do meio político, não, agora eu vou. Né? Agora eu vou, porque eu acho que é um absurdo, a violência e tal, ela ajudou. Então o contexto mudou um pouco, né? Nesse caso. Uma outra coisa que o Bolsonaro começou com o Barack Obama, isso é bom falar antes da gente falar em pesquisa, que é entender um pouco o fenômeno das redes sociais. Isso surge com o Barack Obama quando o Twitter era novidade e ele vai lá, faz uma campanha pelo Twitter, o Twitter tinha recém-lançado, e o Barack Obama termina ganhando a eleição nas redes sociais. Aí você teve um hiato aí, né? Um buraco. E aí o Bolsonaro, o filho dele, que é muito inteligente, que é o Carlos Bolsonaro, que entende bastante de redes sociais e tal, percebeu que esse era o caminho e aí aposta das redes sociais. E foi uma coisa muito inteligente, porque eles trabalhavam de forma descentralizada, o Bolsonaro. Então, assim, cada eleitor do Bolsonaro, cada um tinha liberdade de criar. Então, essa conversa que era robô, nem tudo era robô, muito era eleitor de verdade. O cara não queria mais o PT, ele ia lá, ele mesmo fazia a postagem, ele mesmo publicava e espalhava para os amigos dele. Isso foi em 2018. Que surgiu aí a questão de que estava usando dinheiro da campanha para impulsionamento e tudo mais, que foi investigado, né? A questão das fake mas também news veja bem, e isso tudo mais. você está entrando numa história, uma coisa importante. Você fala fake news. Isso não está tipificado na Constituição. O que é crime de fake news? Qualquer coisa eu posso. O que é mentira e o que é verdade? Mas o Supremo agora cassou o deputado Fernando Francischini, por fake news. Então, porque fake news começa a servir para caber um bolsão que começa a caber um monte de coisa da qual eu não concordo, né? Se eu não concordo com uma coisa, é fake news. Como é que poderia, 10 minutos da eleição, faltava 10 minutos para fechar a urna, para terminar, ele fala, olha, e ele era delegado, e eu já trabalhei em muitas campanhas, fui delegado de fiscalização de urna, você, inclusive, tem que ter uma autorização, o partido dá o teu nome. E eu cheguei a impugnar a urna, na ocasião eu morava em São Paulo, no colégio que eu estava fiscalizando, porque a urna quebrou, eu fiz trocar na hora, eles lacraram a urna do cara. Então, o que o Francischini fez foi uma denúncia real. Aí o TSE simplesmente diz assim, não, isso é fake news. Ele com 500 mil votos elegeu mais 5 deputados. Quer dizer, precisa tomar cuidado. Então, me parece que tudo aquilo que eu não concordo, que eu acho que não é verdade, vira fake news. Eu acho que isso precisa ser tipificado na lei para que a gente possa entender o que é e o que não é. E surgiu por conta desse fenômeno das redes sociais, né? Lá de 2018, como você frisou, que o Obama lá no Twitter, depois o Carlos Bolsonaro prestou bem atenção e colocou o Bolsonaro em evidência nas redes sociais. As redes sociais. E aí foi onde começaram a questão das fake news. E eles começaram a entender que era fake news, o que eles pensavam diferente. Curiosamente, em 2018, eu trabalhava com umas pessoas ligadas ao PSDB, mas não tinha acesso ao marketing do alto nível do Alckmin, porque é meio bem núcleo duro, fechado. Então você não chegava lá. E ocorreu uma coisa muito curiosa, que eu, em julho de 2018, peguei a Folha de São Paulo e li, e estava o marqueteiro do Geraldo Alckmin falando assim, vamos ganhar na TV. Então o Alckmin tinha o maior tempo, a maior coligação, e não foi nem para o segundo turno. Quando eu li essa reportagem, imediatamente eu conheço parte da cúpula tucana, eu liguei lá e falei, olha, vocês estão ficando
vocês estão errados. Se você não investir nas redes sociais, vocês vão perder essa eleição, né? E não sei se a coisa chegou lá no Alckmin, lá na frente, que era uma outra equipe de marketing, né? E terminou que o Alckmin, a gente viu o que aconteceu. Ganhou o Bolsonaro, ganhou muito com apoio nas redes sociais. Claro que com um contexto da facada, um cansaço Da do esquerda, PT. A do Dilma, PT, com certeza, foi uma das piores presidentes que o Brasil já teve. Quem não se lembra do Congresso tomado ali com o pessoal do MST, quer dizer, virou a casa da mãe Joana lá, o Congresso, não, o Palácio do Planalto, virou... Ô, João, até para esclarecer para o nosso... quem acompanha o J7 Notícias, Sim. você como especialista em marketing político, você é entre aspas, o marqueteiro, né? Você participou de várias campanhas, inclusive a nível municipal. Na última, até relembrando, você foi o marketing do prefeito Osvaldo. Padre Osvaldo, né? E hoje a gente discute muito sobre as pesquisas que são divulgadas. Nós tínhamos lá atrás o Vox Populi, institutos de pesquisa, né? O Datafolha, o Ibope, né? E hoje são novos institutos ou são os mesmos com outros nomes? Não, é assim, veja bem. Você pega, por exemplo, o Ibope ele mudou, se desgastou tanto que mudou. Eu posso falar de experiência própria. Eu, em 2004, fiz a campanha para prefeito do Marcelo Barbieri, MDB de Araraquara. Uma campanha difícil. O adversário, o atual prefeito hoje, que é o Edinho, que foi assessor da Dilma. E eu estava fazendo com o Marcelo uma campanha difícil, e uma coligação com 11 partidos. A gente tinha 17 minutos de horário de TV, que é bastante coisa para televisão. E a gente foi crescendo, encostamos no Edinho. E todas as pesquisas apontavam que a gente estava na frente com 1%, 2%, o que na margem de erro poderia dar empate. Não estou dizendo que a gente ia ganhar. Ou estar até na frente. Mas em Araraquara, você tem a IPTV Central, que é Globo, e o Ibope, que faz pesquisas para Globo. Há 3 dias da eleição, o Ibope teve coragem de colocar a gente, eu era do marqueteiro do Marcelo, a 18 pontos atrás Do Edinho. do Edinho. Isso é uma vergonha. A gente tentou impugnar 18 pontos atrás. Isso é influenciador. Isso influenciou isso o induz. resultado. Porque tem muito eleitor que vota por procrastinação. Ele vota pela última hora, ele decide na última semana. O que aconteceu? O Edinho ganhou por 2%. E a gente entrou com uma ação contra o Ibope, né? E eu tenho uma entrevista que eu posso, se a rádio quiser, para comprovar, da Tereza, a presidente do Ibope, que acho que a Tereza, me fugiu o nome dela, Carnaveral, é um nome assim, eu posso mandar para vocês a reportagem, onde ela assume, cometemos um erro na pesquisa. Um erro de 18% há 3 dias da eleição. Então, assim, é preciso tomar um pouco de cuidado com o que as pesquisas dizem. Respondendo a sua pergunta, se você observar diferenças entre Lula e Bolsonaro e pesquisa, evidentemente o Bolsonaro tem apoio da bancada rural. O pessoal do agro, o agro é muito forte do Brasil, tem. E o Lula, por sua vez, tem preferência da bancada dos bancos mesmo, dos banqueiros, do pessoal da parte da economia, ligado mais à economia, né? As financeiras. Sindicalistas. Né? Que ganharam muito dinheiro com os governos do PT. Então, se você pegar a pesquisa XP, o que é XP? XP é banco. E ela faz pesquisa para o Lula. A Genial Quest, financeira, faz pesquisa para o Lula. O Ibope mudou o nome para IPESP. É o velho Ibope, que faz pesquisa para a Globo. Aí você tem um consórcio. Então, assim, me parece que hoje, eu não posso aqui acusar, não estou fazendo uma acusação leviana, mas sou esquisito. E essas variações, né? Então, quando você pega determinado instituto mais ligado à parte financeira, o Lula está com 20 pontos na frente. Quando você pega um outro um pouco mais neutro, a diferença 7. é menor. E outra coisa, eu ouço pesquisas feitas por telefone. Elas são confiáveis? Então, para um instituto fazer uma pesquisa por telefone, o instituto tem que ser cadastrado, ele tem que seguir uma série de normas e técnicas e tal. Sim, elas são confiáveis, eu posso te provar. Eu não posso falar números aqui por uma questão do sigilo de campanha, mas na campanha do Padre Osvaldo tinha uma pesquisa, uma delas por telefone, e
parou na minha mão no dia 2 de novembro. Ele já estava na frente, 2 de novembro, 6% na frente da Bet. Eu me lembro que você comentou isso comigo. 6% na frente da Bet. As que feitas presencialmente, não dava esse resultado. Dava uma diferença menor ou quase empate. O resultado da pesquisa, o Padre ganhou por 7%. Então, assim, eu acredito nas pesquisas por telefone. Acho que isso não é fator. O que eu não acredito é pesquisa feita muito antes, né? Que é o que acontece agora. A gente está no momento, se você pegar, eu até fiz umas anotações aqui, se vocês me permitem. Vai pegar assim, se a gente pegar 2018, fizer uma avaliação, a pesquisa hoje já está muito um fator de indução, entendeu? Você pega aqui, ó, 2018, o que aconteceu? Você vai pegar aqui, o Ibope no Rio de Janeiro, isso na véspera, meio que aconteceu em Araraquara. Dava Eduardo Paes, véspera da eleição, com 24%, Romário 18%, Garotinho 12% e o Witzel 2%. Quem ganhou? O Eduardo Witzel. Paes. Ah, o Witzel. Witzel. Para governador, Ele desculpa. estava com 2% na época e ganhou. Olha, na véspera da eleição. Então, isso é pesquisa feita fora da hora, certo? Aí você pega aqui, se eu pegar agora aqui, ó, quer ver? Ó, Minas Gerais, Minas Gerais é um exemplo bastante contundente. Você tinha o Anastasia com 33%, né, o senador, que hoje é senador, o Pimentel do PT com 22%, que tinha sido prefeito acho que prefeito e governador de Minas, prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas. Aí você tinha o Zema com 10%. Quem ganhou? O Zema. Então essas pesquisas elas são muito complicadas, porque depende da metodologia, depende da época. Tem umas coisas assim. O que eles fazem? Eles trabalham muito na margem de erro. Você compreende isso, o público que está nos assistindo não entende. A pesquisa tem duas coisas. Quando você vê pesquisa, testa assim. Grau de confiança, 95%. O que é grau de confiança e qual é a diferença para a margem de erro? É que se eu repetir aquela pesquisa 95 vezes, ela vai dar o mesmo resultado, sobre as mesmas condições. Ô, João, eu vou pedir para que você aguarde aqui, fique aqui com a gente, mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente retorna. Retoma. Acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Voltamos com o nosso convidado João Gaião. Em síntese, a população, quem costuma analisar e deve ficar assustado com esses resultados que as pesquisas têm mostrado? Não, eu acho que é cedo, a população não deve ficar assustada, acho que é cedo para falar. O que eu estava dizendo? Só para retomar o raciocínio antes do intervalo. Grau de confiança quer dizer que se eu repetir a pesquisa 95 vezes, ela vai dar aquele mesmo resultado. Aí tem outro problema, que é onde os institutos trabalham, quando eles querem ser tendenciosos. Eu estou supondo aqui, né? Não estou aqui acusando nenhum instituto de pesquisa, mas é fácil de entender. Se eu tenho uma margem de erro de 3%, né, eu posso trabalhar dentro dessa margem de erro. Eu posso subir um 3, diminuir o outro 3. Aí se eu pegar esse intervalo, eu posso dar uma diferença de 6. O que daria uma diferença de 6%. De 6%. Então, assim, aí dá para entender um pouco por que a gente tem que olhar para as pesquisas nesse momento com um pouco de cuidado. Claro que eles têm nome a zelar, eles têm O que acontece? Como está longe da campanha, então me permito errar mais. Aí quando vai chegando mais próximo da eleição, você vai percebendo que não é só aí, o argumento da campanha entrou, esses números começam a diminuir, porque senão essa diferença fica muito grande. Então eles vão ajustando. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, manipular a pesquisa, eu que trabalho com isso, existem várias formas, é possível. Quem garante que a aleatoriedade, que é a forma de as pesquisas são aleatórias, então eu escolho por sorteio, pesquisa bem feita, presencial, ela é aleatória. Mas quem garante que essa aleatória de fato está sendo cumprida? Quem garante que um instituto de pesquisa fala assim, uma pesquisa para ser pública, ela tem que ser registrada ao TSE, por exemplo. Aí eu tenho que informar quantas pessoas eu vou entrevistar, eu informo. 2.000 pessoas, né? Eu entrevistei 2.000 pessoas ou 4.000? Quem me garante que isso foi feito? E eu descarto 2.000? Sim. Quem garante que isso não está acontecendo? Supondo, tá? Estou dizendo que é possível, por isso que talvez esses números as pessoas olham, aí o XP dá um jeito, o IPESP dá outro, o outro dá outro. Depende de como da metodologia, da forma que ela está sendo feita. Essas garantias a gente não tem mecanismo ainda que possa fiscalizá-los. João Gaião, rapidamente, porque já estamos chegando quase que no final do J7. Você que participou da campanha, né, agora, da pré-campanha, estava participando da campanha do Geraldo Alckmin, que possivelmente seria candidato a governador de São Paulo. Exato. Né? Sim. E essa mudança, assim,
repentina e radical. Como você analisa rapidamente? Acho que o Quer dizer, Alckmin- explicando para quem está assistindo, né? Ele deixar a candidatura a governador para ser vice do Lula. O Alckmin entende que. Eu conversei com ele, né, que estava trabalhando nessa pré-campanha dele. Ele entende que, na opinião dele, que a democracia está em risco, o que eu não acho que está, não concordo muito com essa opinião dele. Me cansou um pouco de ser governador, calçar voos maiores. O que interessa? Como o Lula está, se for verdade essas pesquisas todas, que eu acho que não são, eu acho que o número é menor. Eu acho que o Lula está na frente, mas não com tudo isso. Só que levar para o Lula 3, 4% já está bom. Já é uma grande ajuda. Já é uma grande ajuda em São Paulo, né? Porque tem um nome, o Alckmin é um cara respeitável. Né? Então é isso. Agradecemos a sua participação aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço. Grande eu que abraço. agradeço. Precisando aí, pode me chamar outras vezes, mais à frente aí, mais dentro da eleição, quando a gente puder, para a gente poder falar um pouco mais do que está desse cenário. Com certeza você vai receber Obrigado. esse convite. Muito obrigado.